Olá, Nação Extremo, sejam muito bem-vindos ao Extremo Podcast. Esta é a nossa primeira temporada Ex-Disciple e neste quarto episódio nós vamos falar sobre questões de fé. A verdade é que sem fé, Jesus vai virar um conceito bonito, sem fé, os nossos hábitos vão virar uma rotina superficial e sem fé também as nossas raízes elas se vão tornar rasas e fracas. Então o tema de hoje nós vamos abordar fé e é extremamente importante. Partilha este vídeo, partilha esta mensagem com alguém e espero que sejas muito abençoado. Hoje eu tenho aqui comigo dois convidados. Eu costumo dizer que são sempre convidados muito especiais, mas eu há pouco comentava com vocês que nós hoje estamos aqui um pouco em família. A verdade é que eu tenho aqui o meu lindo esposo, Tiago Liberato, não é verdade? E tenho aqui a minha linda discípula, Jéssica Lourenço. Então, muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Custou a sair este podcast, mas finalmente hoje estamos aqui juntos para uma conversa tão boa. Como é que vocês estão? Estamos bem. Muito bem. Graças a Deus. Muito bem? Animados? Com certeza. É importante falarmos de fé para esta geração. Muito importante. Se tu tivesses, Tiago, que definir fé, como é que tu definirias? Então, Cátia, eu posso definir fé segundo aquilo que diz Hebreus 11, que é a certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Isto está em Hebreus 11, 1. Basicamente, por palavras simples, a fé é confiar plenamente em Deus, mesmo quando ainda não vemos. Não é? Agora, eu posso dizer o que é que a fé não é, Cátia. Eu posso dizer que a fé não é uma emoção. Boa. A fé não é um pensamento positivo e a fé, com certeza, não é uma negação da realidade. É verdade. Não é? É verdade mesmo. Olha, a palavra que talvez, e tu falaste sobre ela, que mais define a fé, na minha perspectiva, é o confiar no Senhor. É esta confiança. E eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda era miúda, eu ouvi uma história e que ela ficou na minha memória. E eu vou partilhar com vocês. Então, imagina, havia um jornalista e havia também um trapezista, é assim que se chama, aqueles que... Sim. E o que é que acontece? Ele vai fazer uma entrevista e nessa entrevista que ele vai fazer, ou seja, estamos a falar de um trapezista que tinha nome, tinha influência, sabia fazer aquilo que estava a fazer, era competente, era conhecido e acontece que nessa entrevista ele aborda o jornalista do estilo: tu achas que eu vou conseguir passar de um lado para o outro daquele prédio a uma altura tão alta e conseguirei passar? E ele disse: sim, claro que sim, eu acredito. Ok, então e tu acreditas que eu vou conseguir passar de um lado para o outro do prédio, mas agora com um carrinho de mão, sabes aqueles carrinhos que tu usas se calhar também no trabalho para carregar as massas, o que for? E ele disse: sim, eu acredito, do estilo, tu és tão conhecido, tens tanta moral, eu acredito. E aí o trapezista vai mais longe e ele diz: ok, então entra aqui neste carrinho de mão e passa juntamente comigo para o outro lado do prédio. E aí o jornalista do estilo: epá, calma lá. Mais complicado. Eu acredito que tu és capaz, mas eu não confio o suficiente para eu ir contigo. E isto entra um pouquinho no moral da história, que o acreditar é uma coisa e o nós confiarmos é outra coisa. Ou seja, são níveis completamente diferentes e estamos a falar que quando nós entramos num nível da fé assim tão profundo, nós saímos deste mero acreditar, neste mero querer, para uma confiança em que nós entregamos o controle absoluto da nossa vida ao Senhor. Eu não sei, Jessie, mas para esta geração é mais fácil acreditar ou confiar? Eu acho que, assim, confiar, eu acho que é um nível muito mais profundo do que acreditar. Acreditar é muito superficial, é o início, é só o começo. Eu acho que o acreditar, qualquer um pode acreditar. Até o diabo acredita que Deus existe. Eles sabem que Ele existe, porque o acreditar é nós realmente sabermos, ok, que Deus existe. Mas o confiar, ele já implica nós renunciarmos e nós entregarmos a nossa vida para Deus. E acho que o confiar já é uma outra etapa que para muitos não vão lá chegar, porque muitos não querem, porque têm que ter esse passo de entregar a vida para Deus. O difícil é isto, né? É entregar o controle. Senhor, eu te entrego a minha vida na totalidade, eu confio em ti, tudo aquilo que tu tiveres para mim, eu aceito, não é? Ou seja, mesmo que às vezes
não seja aquilo que a gente espera ou que a gente quer. E talvez seja este o problema da geração, não entrega tudo. Não sei se tu podias comentar também, sendo discipulador, né, de discípulos, tendo discípulos, o que é que tu vês? É assim, essa analogia essa história que tu usaste, para mim, é fantástica. Porque nós podemos ver uma coisa semelhante na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de Abraão, né? Sim, quando sim, Abraão vai entregar Isaac. Ou seja, não lhe foi pedido uma coisa abstrata, foi pedido para ele entregar o único filho que ele tinha, o filho da promessa. E mesmo assim a Bíblia diz que Abraão creu, né? Creu contra a esperança. Podes crer. Então é fantástico nós podemos ver essa história que tu usaste, essa analogia. No fundo, nós temos ela na Bíblia. Não é? Porque não foi só dizer, olha, vai lá, sobe a montanha e vê se talvez... Não, foi, leva o teu filho e entrega-mo a mim. É isso. Não é? E nós vemos na palavra de Deus que até o último segundo, até o levantar do machado, digamos assim, não é? Para executar o sacrifício, nós podemos ver que Abraão, inclusive, levantou a mão e até Deus dizer, para, já sei que tu confias em mim. Então, essa confiança tem que existir em nós todo o tempo, não é? E nós, como discipuladores, tu falaste como discipuladores também, nós, como discipuladores, também temos que incutir essa confiança nos nossos discípulos. Porque a palavra de Deus diz que a fé é dom de Deus. É Deus que dá a fé. E quando nós mostramos fé aos nossos discípulos, quando nós mostramos fé àqueles que estão connosco, essa fé é quase como se ela fosse contagiosa, digamos assim. É quase como se fosse contagiosa, não é? E motiva, não é? E motiva os outros, e motiva os discípulos, e motiva aqueles que estão à nossa volta. Então, eu creio que a fé, apesar de ser dom de Deus, e é Deus que dá esse dom, é Deus que dá a fé, eu acredito que ela possa ser contagiosa, porque tu, ao veres a fé na minha vida, tu vais ser contagiado com essa mesma fé. Não sei se tu concordas, Jéssica. Concordo plenamente, porque... E acho que é por isso que eu acho que a comunhão entre os irmãos é fundamental, porque também gera, eu vendo o meu irmão a crescer e na fé mesmo em alta, eu também vou querer, também quero alcançar onde ele está, quero estar no nível onde ele está. Mas também acho que passa muito, não só pela confiança, mas também pela entrega. E acho que essa entrega tem que ser diária, também tem que ser uma escolha. É verdade. Acho que a fé, lá está, como o líder disse no início, não é só parte, não é uma emoção. Acho que é uma decisão. Nós também temos que decidir todos os dias que as nossas escolhas sejam para esse caminho. E é por isso que eu acho que também é uma renúncia, é um desafio diário, tem que ser diário. Agora vocês tocaram aqui num ponto em que nós deixamos de ter o controle, não é, da fé, ou seja, não somos mais nós. E há pouco tu falavas muito bem, quando Abraão teve que dar, né, o seu filho, o Deus que promete, o Deus que cumpre e agora o Deus que pede aquilo de volta. De volta, exatamente. Então é um nível de fé diferenciada. Quando nós perdemos aqui completamente o controle, nós vivemos com outro olhar para o nosso Deus. Não sei, a dependência ou a forma de nós estarmos na vida e de encararmos depois os problemas que estão à nossa volta é diferente. Temos mais ânimo, temos mais força, lá está, temos mais fé para ultrapassar quando vem um problema, Quando tu falas em entregar o controle, como assim? Entregar o controle na totalidade. Imagina, a Deus. A Deus, sim, a Deus. A Deus, não aos homens. Não, eu acho que é assim, para entregares o controle a Deus, é uma questão de fé. Já tens que ter fé. É isso. Não é? Quando tu entregas o controle da tua vida ao Senhor, quando tu entregas o senhorio da tua vida e dizer, Deus vem e toma conta da minha vida, tu já estás a assumir uma posição de fé, uma posição de confiança em Deus. Não é? E eu acho que é fundamental quando nós temos esse tipo de atitude ao entregar ao Senhor, e nós vamos ver, e temos que ter fé que Deus vai agir na nossa vida e ajudar a controlar a nossa vida, no sentido de que Ele é o Senhor. Porque muitos querem Jesus como Salvador, muitos querem o Jesus como o amor da minha vida, mas nem todos querem o senhorio
Jesus na sua vida. E essa é uma peça fundamental, uma chave. Não é como tu dizias há pouco, Jéssica, e muito bem, tem que ser uma coisa diária. Eu acho que a fé tem que ser treinada, vá, digamos assim, ou posta em prática diariamente. Exatamente. É verdade. A pessoa não nasce logo assim a confiar, porque se formos a ver, as pessoas vão logo comprar um pouco a confiança. É por isso que eu acho que aquela pergunta que disseste há bocado de a pessoa porque é que não confiam tanto. Porque eles ficam a comparar a confiança que têm que depositar em Deus com a confiança que eles depositam nos homens. E eles esquecem-se que não podem comparar uma coisa com a outra. É verdade. A confiança que tu vais depositar nos homens não vai ser igual, porque os homens vão falhar. Eles vão agir segundo a carne. E Deus não vai agir segundo a carne, porque Deus é Deus. E eles confundem muito isso. E é por isso que a confiança que temos que depositar em Deus é algo que temos que treinar todos os dias. E é por isso que faz parte de uma relação que tens de ter com Deus. Isso, agora tocaste no ponto. Tocaste no ponto que eu ia já tocar a seguir, que é relacionamento. Nós só podemos ter confiança quando temos relacionamento. Exatamente. Porque se tu, nessa história que tu ilustraste, porque é que o jornalista não confiava a esse ponto no trapezista? Exato. Porque, apesar de o conhecer e de ouvir falar dele, ele não tinha relacionamento. Já Abrão tinha relacionamento com Deus e por isso confiou cegamente. Ou seja, quando nós falamos que tem que ser algo diário, a fé tem que ser treinada e posta em prática, é isso. É relacionamento com Deus. Tu só vais confiar quando tu tens relacionamento com a pessoa, neste caso, com Deus. Se não houver relacionamento, a confiança vai ser sempre de pé atrás. É verdade. Agora, digam-me uma coisa. A nossa fé, ela é provada. E nós vemos aqui tantos homens de Deus que foram provados, inclusive Abraão no Monte Moriá. A vossa fé já foi provada? Vocês têm algum testemunho, algo que vocês já tenham vivido, que realmente foi um teste assim, à vossa fé? Não sei se vocês gostavam de partilhar algo que possa também edificar quem nos está a ouvir. Sim, por acaso eu até tenho. Durante o início da minha caminhada cristã, quem me conhece sabe que eu não vim num berço cristão, a minha mãe não é cristã e sempre esteve ali de pé atrás em relação a tudo o que era relacionado com a igreja. Sim. E quando eu me converti e fui batizada, foi aí que eu pensava que era tudo muito... Aquela parte inicial do cristianismo, né? Muito bonito, como as pessoas dizem, muito cor-de-rosa, mas depois aí começou a vir mesmo a aprovação a sério e a minha fé começou mesmo a ser testada. É aí mesmo. A minha mãe começou a proibir-me de ir à igreja, trancava a porta de casa aos domingos para não sair e eu fiquei muitos meses sem conseguir ir à igreja, sem conseguir estar em comunhão com os irmãos, sem conseguir ter esse contacto com eles, mas é aí mesmo que a fé é testada e eu não entendi o porquê que isso estava-me a acontecer. Agora estava tudo tão bem, tudo... E é aí mesmo que Deus quer nos colocar à prova. E a minha fé foi mesmo muito testada, porque eu perguntava para Deus, mas porquê que isso me está a acontecer? Porquê a mim? Eles estão todos a avançar, estão todos tão bem, e eu estou aqui, parece que estou estagnada. E eu não entendia o silêncio de Deus. Mas nesse processo eu aprendi que o silêncio de Deus também é uma resposta. Também fala. Também fala, é mesmo. É verdade. E é mesmo. E ele dizia que era para eu aguardar, para eu esperar, que eu tinha que saber esperar, porque era no tempo dele. Porque eu pensava que tinha que ser a minha maneira, eu tentava fugir, ainda ali um bocado rebelde, tentava fugir para ir à igreja, sabia onde é que ela tinha escondido a chave. No início era... Sim, uma vez que fui, peguei a chave e saí. Mas depois de falar com o pastor e entender que também temos que honrar pai e mãe, então... Está certo. Tenho que saber aguardar porque é no tempo de Deus, não é no meu tempo. Isso. E acho que a fé também passa muito por aí. Nós temos que saber acompanhar o timing de Deus. E acho que confiar, né? Que Ele tem confiar. o tempo certo. E isso é que eu acho que é o difícil quando estamos a ser testados na nossa fé. É saber esperar em Deus e esperar no timing dele, não é no nosso. E acho que foi mesmo aí que eu fui testada e consegui aprender. Sim. É isso mesmo, e aprender a ouvir Deus no silêncio não é para todos. Não é. Porque quando Deus fala, ou quando Deus fala connosco diretamente, ou fala através da palavra, ou fala através de um discipulador ou de um pastor, aí é fácil, não é? Porque temos instruções. Agora, saber obedecer, saber ouvir o silêncio de Deus, confiar no silêncio, não é? Mas já diz aquela música antiga de
Quando Deus está em silêncio é porque está a trabalhar em nosso favor. Exato. É verdade. É verdade mesmo. Tens assim alguma história em que a tua fé foi provada? Eu tenho muitas histórias em que a minha fé foi provada, não é? Temos todos essa. Acho que temos todos, não é? Qualquer cristão que não tenha, ou que Mas se é diga bom, cristão. porque quando Deus prova não é para nos destruir de Não, todo, é para para crescimento. É para crescimento, é isso Exatamente. mesmo. É para crescimento, isso mesmo. é para perceberes que hoje a tua fé está num nível, digamos É assim, isso. se podemos pôr níveis na fé, está num nível muito superior ao que tu tinhas antes da tua mãe te fazer Totalmente. essa situação, não é? E eu tenho uma situação muito, para mim foi muito marcante e tocante, que foi a situação da morte do meu pai, não é? Sim. Como muitos de vocês sabem, foi complicado, foi complicado, porque quando normalmente é com os outros, nós, ok, Abraão creu contra a fé, contra a esperança, ok, o fulano, o beltrano, o ciclano, mas quando é connosco, quando nos toca a nós, não é? Quando está tudo bem num dia, e a Cátia sabe que foi assim, quando está tudo bem num dia e no outro estás a ouvir a notícia que o teu pai tem um câncer terminal com 9 centímetros. Aí abala. Aí mesmo. Como assim? Porquê, Deus? Para quê? Não é? Porque a gente foi ensinados desde pequenos na igreja a dizer não porquê, mas para quê. Então, e lembras-te, Cátia, eu dizia para ti, eu não vejo nada de bom a sair disto. O que é que Deus quer com isto? Não é? Porque se o meu pai morrer vai acontecer X, se o meu pai não ficar cá vai... O que é que nós vamos aprender com isto? Não é? E às vezes, simplesmente, não é nada para tu aprenderes. Simplesmente é só para confiar, É isso É mesmo. isso mesmo. não é? E o meu pai faleceu ao fim de 40 dias, ou seja, nem quase tempo para nos despedir tivemos, mas a nossa fé continuou inabalável. É isso. Porque nós queremos, aliás, quando a última batida do coração do meu pai deu, eu estava com a cabeça no peito dele, então eu sei muito bem Com quem ele está, com não é? quem ele está neste momento. Eu sei muito bem, ainda cheio de morfina e super debilitado, ele estava ali connosco, ele estava com os filhos, ele estava com os amigos, não é? Naquela sala do hospital em que Deus preparou minuciosamente. E o sorriso dos seus lábios naqueles últimos segundos, lembras-te, Cátia? É verdade. Nós sabemos que ele já estava vendo coisas que nós não estávamos vendo. Ele já estava transcendental, se posso usar essa palavra. Ele já estava vendo provavelmente anjos, né? Como Estevão dizia, eu estou vendo anjos de Deus neste lugar. Né? Então, ainda que debilitado, ainda que o coração já batesse muito espaçadamente, nós conseguimos ainda ver um leve sorriso nos seus lábios. Então, ele já estava vendo aquilo que nós estávamos vendo. E é essa a nossa esperança, é essa a nossa convicção, que um dia ainda vamos estar juntos, não é? Porque para o cristão, a vida não acaba na morte. É isso. Não é? Aliás, a palavra de Deus diz que Jesus venceu a morte, não é? E que ao homem cabe morrer pelo menos uma vez. E essa é a nossa fé. E nós, como família, não é? Tivemos que buscar em Deus, às vezes deixar de fazer certas perguntas, porque Deus é Senhor e é soberano. Não é? E nós às vezes queremos ter todas as respostas e queremos saber tudo. Mas o Senhor é quem sabe todas as coisas. E nós temos que aprender a confiar no nosso Deus. Não é só aprender a confiar a nossa conta bancária ou aprender a confiar o nosso trabalho. É confiar nos momentos também mais difíceis. É isso. É isso mesmo. Não é? Sabes que nessa altura, nesse momento que acabou por ser um momento muito mais frágil para a nossa família, a verdade é que todos nós já vimos Deus fazer, seja na nossa vida ou seja na vida de outros, pequenos milagres, grandes milagres. Eu já vi na minha própria vida, na vida de outros, e muito da correção que tive que me fazer, que me obrigar a fazer a mim mesma, é porque na minha mente estava sempre do estilo: se Deus fez com outros, porque é que Ele não vai fazer agora? Porque é que Ele não faz agora? Porque é que Ele não fez agora? E isso está completamente errado. E eu tive que entender que Deus não me deve explicações absolutamente nenhumas. Nada.
Ele não me deve absolutamente nada, que a vontade dele é soberana, é boa, perfeita e agradável e que eu vou ter que confiar e ter a certeza que mesmo que venha a doença, mesmo que venha a morte, mesmo que venha o problema, mesmo que venha a tempestade, ele prometeu que ele iria estar comigo. Exatamente. Então não tem a ver com o desfecho final, tem a ver com ele vai estar presente em todo o tempo. E eu entendi que Deus, ele não é previsível, mas ele é extremamente fiel. E esse é o nosso Deus. Nós podemos ver isso com Jesus. Jesus não curou a todos. Não. Naquele tanque, quando estava o paralítico, Deus foi ter especificamente com aquele paralítico. Mas quantos estavam ali à volta? Jesus não curou a todos. Então, o problema é que nós queremos moldar a Deus à nossa mente limitada. Ou seja, nós queremos pôr um Deus ilimitado dentro da nossa mente que é limitada. Então nós queremos moldar o Senhor e pensar, ou seja, nós queremos dizer, não, Deus faz assim, Deus age assim, quando nós somos limitados e o nosso Deus não é limitado. Então, nunca um ser ilimitado pode caber dentro de uma mente de um ser, não é, da criatura que é limitada. Não é? E nós não podemos moldar o Senhor aos nossos parâmetros, àquilo que nós aprendemos. Ou seja, eu tenho 38 anos, tu tens 32, tu tens quantos, Jéssica? 22. 22. E o nosso Deus é infinito, não é? O nosso Deus já era antes da criação, então não tem como. Nós às vezes é que tentamos, com uma mente humana, tentar limitar Deus que é ilimitado. É isso. E a fé madura, ela entende isto. Entende. Ela não tem de ter explicações. Exatamente. Ponto final. Nós não temos que ter essa argumentação. Nós não temos que saber tudo. Em Abacuque, quando diz lá que eu clamo, até quando é que eu vou clamar ao Senhor e Ele, né, não me vai responder, não me vai ouvir. E no meio de todo aquele sofrimento, às vezes vai haver isto. O silêncio de Deus, às vezes vai haver um não de Deus, às vezes vai haver o sim de Deus e está tudo bem com isso. Mas é nós aprendermos a confiar, né, na vontade dEle, na soberania dEle para as nossas vidas. Nós vamos passar aqui umas frases e eu gostava muito que vocês lessem as frases e pudessem de alguma forma comentar. São de grandes homens de Deus e temos aqui a nossa primeira, Billy Graham. Quem começa? Tiago? Pode ser, Jéssica. Eu vou ler. A fé é confiar em Deus mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. É forte. E acho que... Fala novamente de confiar, não é? Exatamente. Porque, lá está, a fé é tudo muito à volta da confiança. Nós temos que saber confiar. Sim. Porque, lá está, nós não estamos a entender o que é que Deus está a fazer, porque estamos a passar por essa luta que nós não estamos a entender porquê que estamos nela, porquê que nos está a acontecer a nós e não a outro qualquer. Mas, mesmo em meio a nós não entendermos, lá está lá o ponto principal. Tem que haver essa confiança. Mas lá está, para haver essa confiança temos que ter esse relacionamento com Deus, porque só assim o nosso coração vai estar em paz e realmente entregar para Deus, porque a confiança passa muito pela entrega. É isso. E acho que é muito à volta disso mesmo. Boa, vamos ver aqui outra frase. E vocês também não precisam de comentar, ou seja, comentem, leiam um bocadinho, se vocês que vejam que edifica também quem está a nos ouvir. Aqui, a fé... Esta frase é como eu dizia há pouco, se podemos pôr a fé em níveis, e aqui fala um pouco sobre isso. A pequena fé levará a sua alma ao céu, a grande fé trará o céu à sua alma. Isto é fantástico. São profundas, não é? Isto é muito profundo. Porque nós queremos viver, no fundo, nós queremos viver um bocado do céu aqui na terra, aqui na nossa alma, não é? E isso é fantástico. Então vamos ver aqui outra frase. Nós temos 4 frases que nós podemos aqui comentar um pouquinho com quem nos está a ouvir. Esta até vem aqui de um livro, O Custo do Discipulado. Nós, inclusive, temos um livro deste autor, acho que não é O Custo do Discipulado, mas ele fala muito sobre o discipulado e o que ele diz é muito sério, não é? Sim. Aqui, Jessie, se tu podias comentar também. Sim, que a frase que a fé só é real quando é obediente. E é muito sério, porque sim, é o que nós estamos a dizer há bocado. Tem que passar muito pela obediência, porque, como o líder disse, a fé não é uma emoção que hoje queremos, amanhã não. É uma decisão, é uma escolha. Sim. E obedecer, muitas vezes nós não vamos querer obedecer, mas nós decidimos obedecer. É uma decisão também nossa. E a fé é exatamente isto. Temos que obedecer. Muitas vezes temos que obedecer primeiro e só depois é que vamos entender. E por isso é que é uma decisão. Completamente. Olha, antes de
Noé ver a chuva, antes de Abraão ver o filho, antes de Moisés ver a libertação até do povo no Egito, eles tiveram que dar passos de obediência Exatamente. e só depois é que viram, né, partes da promessa. Então isso é muito sério. A fé vai sempre pedir de nós obediência, sempre obediência. Agora vamos ver aqui uma outra frase, e creio que é a nossa última. E agora, A Tiago... fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. É Sim, isso é mesmo. forte. Muito forte. Eu costumo usar uma analogia que é quando, até onde é possível, Sim, sim. Deus às vezes não age. Porquê? Porque se é possível tu fazeres, se é possível a É tua verdade, mão exatamente, ou o nós teu podemos braço fazer, Deus às vezes não age, porque ainda estamos no ambiente do possível, ainda estamos na área do que é possível fazer, Certo. humanamente falando. Aí, quando chega à parte do impossível, é aí que Deus vai colocar a sua mão e é aí operar. Deus que vai operar e agir. Boa, E eu isso costumo usar precisamente isso, o povo quando saiu do Egito, né? Sim. Quando o povo está a caminhar em direção a Canaã e chega ali à zona do Mar Vermelho e as carruagens de Faraó estão atrás deles e o Mar Vermelho está à frente, e é quando o povo começa a reclamar com Moisés: e agora, e agora, e agora? Esse povo também. E é aí que, quando... Não é quando não há mais hipótese, quando temos as carruagens de Faraó atrás de nós e o Mar Vermelho à nossa frente e não temos para onde correr. Ou seja, é impossível humanamente falando, é impossível humanamente alguém fazer alguma coisa. É aí que Deus vem e abre o mar e o povo passa, não é? E então aí... É aí que Deus trabalha, é no Opera, impossível não é? que Deus gosta de trabalhar e é no impossível que Deus mesmo. trabalha. E Ele tem prazer em trabalhar no impossível. Está certo. Antes disso, tem então a parte da nossa obediência, não é? Ou seja, de nós então agirmos e chegarmos até esse ponto em que Deus age. Obedecer é fácil, não é fácil para esta geração, ou seja, no sentido de esta geração está à espera mais de seguir Jesus, sentir Jesus para depois eventualmente obedecer, ou esta geração está a obedecer a Jesus porque realmente crê nele, acredita, confia nele? Não sei se fiz a pergunta da melhor forma. Sim, eu acho que é um pouco 50-50, porque eu acho que existe aqueles que realmente querem seguir Jesus e que realmente estão a obedecer, porque o amam realmente e entendem a visão do que é realmente. Mas existem outros que eles não querem, eles até podem ir, ok, eu aceito Jesus, eu vou à igreja e querem sentir a presença, mas no fundo não querem a outra parte, que é de obedecer. Pois. Porque isso exige renúncia, exige relacionamento, exige ali o compromisso com Deus. E muitos não querem essa parte. Parece-me uma geração muito de hype, não é? De sentir os feelings. É uma geração que querem tudo no imediato e se não for agora, então já não quero mais. Pois. E isso também acho que confronta muito aí com essa parte da nossa fé, porque acho que a parte de a fé vai-nos provar, por exemplo, a fé ela causa pressão nesses momentos mais difíceis, mas eu acho que essa pressão ela é necessária, porque essa geração eles acham que quando está tudo bem é quando eu tenho fé. Sim, está tudo bem, então eu tenho fé, estou mesmo lá no alto, mas a fé ela não é sinónimo de conforto, não é sinónimo de estar tudo bem, não é essa zona aí. É a zona quando realmente estamos a ser provados, quando estamos na pressão. Está desconfortável, não é? Sim, e eu acho que é nessa pressão. A pressão ela não destrói a fé, eu acho que ela faz revelar em quem nós estamos a depositar a nossa confiança. Se é nas pessoas, se é só nos resultados, ou se é mesmo em Deus. Boa. Não é fácil obedecer para quem não tem a sua fé firmada e as suas bases firmadas em Deus. Porque quando tu confias no Deus que tu serves, quando tu conheces o Deus que tu serves, ainda que não seja fácil humanamente falando, tu vais sempre confiar. E esta geração, hoje em dia, é complicado. É complicado. A obediência, eu creio que é talvez das coisas mais difíceis para esta geração. A obediência à palavra, a obediência às autoridades.
não é? É uma geração muito rebelde, muito com o coração, não é? Quase como aquela geração que Jesus falava, vocês obedecem às leis, mas o vosso coração está longe de mim, não é? Yeah. E hoje temos um problema, se eu lhe posso chamar assim, no mundo cristão, que são muitas opções. Ui. É verdade. Acho que isso Hoje é temos muitas opções. Hoje estou nesta igreja, vamos colocar no quesito dos jovens, não é? Não me deixam namorar aqui, ou porque não atingi a maioridade, ou porque tem que se fazer um processo para namorar com o intuito do casamento. Então, se esta igreja é assim, não dá aqui, eu vou para a outra que me permite fazer o que, desculpem uma expressão, que me der na real gana. E hoje estamos um pouco assim, estamos um pouco com muitas opções, muitas denominações, cada um não é, com as suas doutrinas, cada um com as suas né, opções, digamos assim. E isso torna complicado fazer, neste caso, um discipulado, ou torna complicado fazer tornar-se um cristão saudável e obediente. Porquê? Porque quando tu tens muita opção, então se aqui não dá, eu vou para ali, se ali não dá, eu vou para lá, se ali não dá, eu vou para aqui. Então é difícil. Porquê? Porque tu nunca, é aquilo que tu falavas, às vezes a pressão é necessária, às vezes é necessário passar pelas provações. Quando tu tens muitas opções, tu acabas por não passar por provações. Exatamente. Porque se está mal Tens aqui, sempre eu vou para aquela ali. escolha. Então tens Aquele sempre escape. escolha. É Então se verdade. tens sempre escape, acabas por não crescer nesse sentido. É verdade. Ok? Vocês já obedeceram sem entender? Sim, Completamente. Muitas vezes, né? muitas vezes. Muitas vezes faz parte. Faz da vida parte. que- É difícil, Tá mas certo. é mesmo aí que nós crescemos. E é mais fácil o quê? Obedecer ou confiar? Eu acho que é mais difícil, se calhar confiar depois de obedecer, porque nós primeiro vamos obedecer, que é a nossa decisão, mas depois desse processo de estar à espera, às vezes é um bocado difícil de estar aí, mas temos que confiar. A pessoa Precisamos de confiar. Precisamos de confiar. Esta geração precisa de confiar. Nós temos aqui na nossa mesa alguns livros também, aqui que nos falam um pouquinho também sobre fé. Temos o Ceticismo da Fé do Rodrigo Silva. Tu também tens aí, qual é que é o teu? Cristianismo puro e Puro e simples. simples. C.S. Lewis. Eu também tenho aqui a Cruz do Rei. Agora, nós poderíamos sugerir muitos livros para que esta geração em casa pudesse também, de alguma forma, ver. Mas também temos aqui uns filmes que eu não sei se... O Tiago, eu sei que ele já viu porque ele viu comigo. E tu, Jessie, não sei se tu viste. Mas são 2 filmes também extremamente interessantes. E, por acaso, a nível de fé, eu até acho que foram os últimos 2 que nós vimos. Mas existem muitos outros que quem nos está a acompanhar em casa pode ver. E era aquilo que nós dizíamos um pouco no início. A leitura de certos livros, o ouvirmos certos testemunhos, o vermos certos filmes, edifica também a nossa fé, não é? completamente, sim. E acaba por aumentar e acrescentar. É bom sempre ouvir a fé do outro, o testemunho do outro, porque isso desperta um pouquinho em nós. O Tiago já viu os 2 filmes, por isso pode comentar um pouquinho o seu preferido lá para casa. Um dos filmes é Fé para o Impossível e o outro é a Superação, o Milagre da Fé. Então, é assim, sem dúvida que este tipo de filmes nos vai edificar e nos vai ajudar a reconstruir a nossa fé ou a ajudar a edificar cada vez mais a nossa fé. Tu perguntas qual é o meu favorito. Qual é o teu favorito? São histórias diferentes. Quer dizer, Eu acho que este. O Fé Este? para Ok. o Impossível, sim. olha que eu, por acaso, há pouco eu estava a pensar, e não é só o milagre da fé que é baseado numa história verídica. Este também. Este também Sim, é. sim. Pois, São os esse dois. também é. São os dois. E esse é mesmo, acho que é mesmo no Brasil, não é? Não. Foi. sim. Isto é Ok, um casal de eu vi. missionários que vai para o Brasil e a esposa acaba por acaba por ser agredida por um Pois, depois mendigo. morria, não é? É, Exatamente, é. exatamente. E fica muito mal, os médicos dizem que Mas ela são- foi muito agredida na São 2 cabeça. filmes bons, não é? Para nós sugerirmos para Não quem vai está a ouvir. sobreviver, mas eu acho que gostei mais deste. Eu acho que gostei mais deste porque eu revejo-me no papel
do pai, do chefe de família, não é? Que fica sem a mãe, não é? Sim. Então que ele tem que gerir toda aquela emoção, É verdade. todo, não é? Com os filhos e os filhos já não acreditam que a mãe vai sobreviver e ele tem que manter a fé, ao mesmo tempo tem que continuar a levar os miúdos à escola, não é? Ou seja, tem que continuar a fazer o almoço, não é? Tem que continuar a fazer as lidas da casa. Não é? O mundo não para, Exatamente. mesmo que estejas a Apesar viver. dela estar no hospital e em muito mau estado, mas, ou seja, é complicado. Eu aqui consigo-me identificar com este pai, com este chefe de família, com este esposo. Então acho que este para mim é o meu favorito. Boa. E pá, Jessie, tu só viste aqui. Portanto, só Não esse. tem favorito, só tem um favorito. esse Pronto. também. Digam-me uma coisa, agora não, ou seja, lá em casa eles já ficam com uma sugestão para poderem ver, para poderem eventualmente também ler e a verdade é que também a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e eu espero que realmente também quem esteja nos a ouvir possa ser edificado. Se vocês tivessem que escolher assim uma inspiração de um homem de fé, da palavra de Deus, um homem que vocês viessem aqui e dissessem assim, pá, e a verdade é que nós temos vários exemplos, ok? Só escolham um. Se vocês tivessem que escolher assim um, quem é que vocês escolheriam? Eu diria talvez o apóstolo Paulo. Ok. Pronto, eu também sou suspeita porque eu amo as cartas do apóstolo Paulo. Acho que é incrível. Mas o facto de ele antes... o testemunho dele não é incrível. Ele antes perseguia os cristãos. Sim. E depois a transformação que ele teve... Radical, não é? Totalmente radical. E acho que o que mais me fascina é, por exemplo, ele escrever as cartas e a alegria que ele, com que ele escreve e dá para perceber isso, e ele estava preso. Podes Por exemplo, em Filipenses, ele fala sobre de nós nos alegrarmos uns com os outros e ele estar com essa fé e ele está preso. Acho que, por exemplo, eu não sei se conseguiria, se fosse eu no lugar dele, Sim. a fé que ele É um exemplo, é não um é? exemplo, totalmente. É verdade. Principalmente para nós, que às vezes somos tão frágeis, tão nas circunstâncias. Sim. Tiago, se tivesses que escolher alguém, quem é que tu escolhias? Eu escolhi Estevão, Ok, boa. primeiro mártir da igreja. Boa. Eu acho que é uma fé extraordinária, não é? Ele creu tanto, ele ficou tão convicto, não é? Que Jesus era o Filho de Deus e esteve disposto a pagar Sim. o ultimate price, não é? Não, Esteve é disposto verdade, a pagar isso com a mesmo. própria vida, não é? Permanecer até ao fim. São dois homens que, tanto Paulo como Estevão, permaneceram até ao fim. Que a nossa fé possa realmente permanecer até ao fim, porque na realidade nós não vamos levar daqui propriamente, ou seja, não é que não vamos levar, mas não é o mais importante quantos seguidores tu tiveste, que seguiram, quantas células tu abriste, mas aquilo que talvez vá ser mais importante é tu foste fiel, tu permaneceste até ao fim, né? A tua fé estava firmada em Cristo e é o que o apóstolo Paulo dizia, né? Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Então é porque realmente era importante permanecermos e guardarmos a nossa fé. Então se vocês agora, rapidamente, antes de nós terminarmos, pudessem dar um conselho, uma palavra que edifique esta geração, o que é que vocês diriam para eles? Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer, tu estavas a dizer que não levamos nada daqui. Não levamos no sentido de... Não, eu percebi, mas no sentido de que a palavra também diz que a fé sem as obras Sim, é morta. é morta. É Então, verdade. nós não fazemos as obras para ir para o céu, Com certeza. mas a fé convém ter obras. Precisa. Nós fazemos, ou nós fazemos discípulos, nós ajudamos os pobres, as viúvas, não é? Porque a fé, Sim. sem obras, ela acaba por se tornar um bocado vazia. Mas nós não o fazemos para isso, para ir para o céu, por causa das coroas que nos foram prometidas. Exatamente. Não, nós fazemos porque queremos e queremos em Deus, não é? O conselho, tu pedes um conselho, não é? Sim. Um conselho, creiam em Deus, obedeçam, tenham um relacionamento com Deus, porque é através do relacionamento que nós podemos ficar ligados a Deus, podemos ficar
não é? Mais conectados com Deus. E a fé acaba por ser, ou seja, ela acaba por vir, não é? Ou seja, quando tu tens relacionamento, Como fosse uma consequência. e é uma consequência, quando tu tens relacionamento, quando tu tens intimidade com Deus, não é? Quando tu lês e lês a palavra de Deus, então a fé acaba por ser uma consequência de tudo aquilo que tu fazes. E o conselho que eu tenho é esse, agarrem-se à palavra de Deus, agarrem-se à Bíblia, agarrem-se à oração, não é? Sejam mais ligados a Deus. Porque depois a prova vai vir. Não é mesmo? A prova sempre vem, as provas Acredito que sempre vêm. A questão é como é que tu estás preparado para enfrentar essa prova. Exatamente. Qual é o teu nível de fé? Como lemos há pouco, uma fé pequena leva-te para o céu, mas uma fé grande traz o céu à tua alma. Qual é que é o teu nível de fé para enfrentar as provações que vão vir? E não pensem que por virares um discipulador ou um líder na igreja ou um pastor, que as provações não vão vir, que as provas não vão pelo vir. contrário. Pelo contrário, vêm em níveis diferentes. Exatamente. Não é? Vêm em níveis diferentes. Então, trabalha. Eu acho que porque a Bíblia diz que a fé é dom de Deus e a fé pode ser trabalhada. Completamente. Porque quanto mais proximidade tu tens com Deus, mais vais ser, deixa-me usar a expressão, revestido de fé. E é esse conselho que eu dou. E obedeçam também. Obedecer. Obedecer é uma Sim. prova fundamental para o crescimento de fé na nossa vida. Sim, Amém? é isso mesmo. E tu, Jessie, assim um conselho? Eu acho que para complementar o que o líder disse, eu acho que para além de obedecer e agarrarem-se ao relacionamento que têm com Deus e à palavra, acho que também a comunhão, porque Boa. é fundamental, parece que não, mas faz totalmente diferença, porque nós, ao estarmos com o irmão pode nos levantar, quando nós estamos tristes, eles também estão tristes connosco, também nos levantam. Boa. E acho que isso parece não, mas fortalece a nossa fé, Com fortalece a nossa certeza. caminhada. Com certeza. E Irmãos maduros. Claro. claro, convém. E para além da comunhão, acho que quando tiverem a passar por essa provação, é lembrarem-se do que Deus já fez até aqui. Lembrar-se Boa. das promessas que Deus tem para a sua vida. Trazer à memória. Trazer à Boa, memória. fantástico. Aquilo que dá esperança. Acho que isso é Muito bom. fundamental. Mesmo agora que tu falas em promessas, mesmo que às vezes a gente não veja o cumprimento total das Total. promessas, ok? Porque também vemos grandes homens mesmo aqui em Hebreus 11, né? Quando nós falámos pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé, Moisés, pela fé, mas nem todos viram o cumprimento total, ou exato. seja, viram Verdade. parte da promessa, mas não viram a totalidade. Então que nós possamos entender isso, não é? Confiar no Senhor, independentemente se a promessa vem, em que tempo vem, de Exatamente. que forma é, e mesmo que não seja, Isso é às vezes, do fantástico. nosso jeito. A Por isso verdade que a é Bíblia essa. diz que Abraão, né, creu contra a esperança. Porquê? Porque quando Deus diz, olha, conta as estrelas do céu, Sim. a tua descendência será Yeah. incontável. E Abraão nenhum filho tinha. Então É verdade. Teve que mesmo ser... é super E assim, morreu ok. sem, ou seja, lá está, o cumprimento, O cumprimento da dessa promessa, promessa. foi feito, Por cumpriu-se isso parte, é não é? que Abraão é chamado o O pai pai da da fé. Pai da fé, exatamente. Olha, foi um prazer vos ter aqui, foi muito bom termos esta Amém. conversa e eu espero que quem nos está a ouvir em casa também possa ter sido edificado. A verdade é que se o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé nesta terra, então a gente espera que sim, espero que tu tenhas sido muito abençoado com esta conversa, que tu possas eventualmente até ver os episódios que nós temos para trás e tu possas partilhar esta mensagem com alguém. Então Deus te abençoe, até ao próximo episódio.